Você já tentou de tudo e as suas peças simplesmente não grudam na mesa da impressora? Então se liga nessas dicas do vídeo de hoje porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu já quero pedir a sua ajuda pra gente bombar esse vídeo e ele ser recomendado para mais pessoas aqui no YouTube. Posso contar com você? Então já deixa aquele like gostoso aí, hein? Hoje eu vou falar sobre um assunto que parece sem importância, mas que na verdade é um dos mais importantes quando a gente tá falando sobre impressão 3D. Isso porque se a sua impressão 3D não fixar bem na mesa da impressora, a chance da sua impressão 3D falhar é quase 100%. Você já passou por isso aí alguma vez? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Para evitar esse tipo de problema, existem alguns recursos que a gente pode utilizar. E eu acho que o mais importante de tudo é você verificar e garantir que a mesa da sua impressora 3D está bem nivelada. Eu até já fiz alguns vídeos sobre nivelamento aqui no canal. Se você ainda não viu, eu tô deixando aí na descrição desse vídeo. Outro ponto super importante é em relação à limpeza da mesa da sua impressora 3D. Isso porque se caso a mesa tiver com qualquer tipo de oleosidade, poeira ou sujeira, isso vai atrapalhar muito na hora de imprimir a primeira camada do seu objeto. E então, tenta não ficar colocando muito as suas mãos em cima da mesa da impressora, porque isso pode transferir a oleosidade da sua pele para a mesa dela. E também, se caso a sua impressora ficou muito tempo sem uso, provavelmente a mesa vai estar com poeira. Nesse caso, antes de imprimir, é importante limpar a mesa da sua impressora 3D. Mesmo assim, com tudo limpo e nivelado, ainda pode acontecer do filamento não fixar na mesa. Se esse for o caso, você precisa analisar a superfície onde o filamento está sendo impresso. Isso porque algumas impressoras 3D já vêm com uma superfície que é própria para criar uma melhor aderência nos filamentos. Por exemplo, a impressora 3D Ender 3, que já vem com essa superfície. Mas a grande maioria das impressoras 3D mais atuais estão vindo com uma superfície de vidro que possui um revestimento de nanomoléculas de carbono. Essa camada de carbono ajuda na fixação das peças no momento da impressão e facilita muito a remoção delas após o resfriamento da mesa. É o caso das impressoras 3D Ender 3 V2 e a FL-Sun Super Racer, por exemplo. E o que muita gente não sabe é que nesses dois tipos de superfície, o uso de qualquer adesivo, seja líquido ou em spray, não é necessário. Pelo contrário, se caso você utilizar algum tipo de adesivo nesses materiais, você pode, na verdade, estar mais prejudicando a sua impressão do que ajudando. Mas pode ser que você esteja utilizando na sua impressora 3D um pedaço de vidro comum ou até mesmo um espelho. E se esse for o caso, aí sim, a utilização de algum tipo de adesivo é altamente recomendado. Você pode utilizar algumas gotas de adesivo líquido próprio para impressão 3D e em seguida espalhar com um pano sobre a mesa. Outra opção também é você tirar o vidro de perto da impressora e passar uma camada fina de adesivo em spray, de preferência que seja específico de impressão 3D. E nesse caso, eu quero deixar a recomendação desse adesivo em spray da 3D Prime, que é muito bom. E se caso você não quiser utilizar nenhuma dessas opções, uma alternativa muito boa, fácil de encontrar e barata é utilizar uma fita crepe de pintura sobre a mesa da sua impressora 3D. Eu sei, parece loucura, mas funciona. A única coisa que você tem que prestar atenção nesse caso é que a mesa da impressora não pode estar aquecida quando você utiliza a fita crepe. Isso porque se a mesa aquecer, a fita vai acabar soltando e isso é exatamente o oposto do que a gente quer, né? Me conta aí nos comentários se você já usou algumas dessas alternativas aí e qual foi a que você mais gostou, beleza? Outro ponto super importante sobre esse assunto é a altura do bico da impressora em relação à mesa. A configuração errada dessa altura pode determinar o fracasso das suas impressões 3D. É muito importante, então, verificar se o bico está em uma altura na qual ele faça uma leve pressão sobre o fio do filamento. Se caso o bico da impressora estiver muito alto,
vai ser possível ver o filamento criando uma barriga no momento em que ele sai. E, nesse caso, ele vai acabar esfriando antes de entrar em contato com a mesa. Consequentemente, a sua primeira camada não vai fixar na mesa da sua impressora 3D. E se mesmo assim o bico estiver na altura correta e o filamento não está fixando na mesa, você pode tentar abaixar um pouco a altura do bico para que ele esprema o filamento um pouco mais contra a mesa da impressora. Outra coisa que costuma atrapalhar a impressão da primeira camada é sujeira no bico da impressora. Como o filamento amolece ali no hot end, pode ser que esse resto de filamento que está grudado no bico acabe grudando na primeira camada da sua impressão. E, consequentemente, o bico vai puxar toda a impressão que já estava na mesa junto com ele. Então é muito importante utilizar uma pinça para deixar o hot end bem limpinho antes de começar a imprimir. E essas foram as dicas que você pode tentar corrigir direto na sua impressora 3D. E, mesmo assim, pode ser que nada disso funcione. Mas calma, não desanima não, porque a gente ainda pode tentar fazer algumas correções lá no fatiador. Mas antes, eu quero recomendar os filamentos que eu estou utilizando aqui no canal atualmente e que eu estou curtindo demais. São os filamentos da empresa 3D Prime. Além da qualidade excelente, eles também têm uma variedade de cores incríveis e que eu adoro. Para quem ainda não conhece ou não testou os produtos da 3D Prime, eu estou deixando o link deles aí para você comprovar o que eu estou dizendo. Em relação aos ajustes que podem ser feitos no fatiador, o primeiro é em relação à temperatura. Mesmo que você já tenha feito a calibragem da temperatura, que inclusive eu já ensinei a fazer aqui no canal, é legal você aumentar a temperatura da primeira camada em uns 5 ou 10 graus. Isso vai fazer com que o filamento fique bem mais amolecido e vai facilitar bastante na hora dele fixar na mesa. No Cura, essa opção fica na guia material, na propriedade temperatura de impressão da camada inicial. E no Prusa Slicer, você pode alterar isso na configuração do filamento na propriedade primeira camada referente ao parâmetro bico de impressão. Uma outra alteração que você pode fazer também no fatiador e que vai ajudar muito na fixação da primeira camada é em relação à velocidade de impressão. Praticamente todos os fatiadores permitem que você altere a velocidade de impressão somente na primeira camada. Então, se caso você está tendo problemas de aderência na mesa da impressora, diminui a velocidade de impressão na primeira camada. Como o hot end vai passar bem devagarinho na mesa, isso vai dar tempo mais que suficiente para o filamento aderir bem melhor na mesa da impressora. E para alterar essa opção no Cura, basta ir na aba Velocidade e modificar a propriedade Velocidade da camada inicial. No Prusa Slicer, essa opção fica na guia Configuração de impressão, dentro da propriedade velocidade da primeira camada. Uma outra coisa que também pode estar atrapalhando a aderência dos seus objetos na mesa da impressora é o tamanho da superfície de contato desse objeto com a mesa. Quanto menor for a superfície de contato do objeto com a mesa, mais difícil vai ser para fixar a sua impressão. Mas, felizmente, nos fatiadores, a gente também consegue contornar isso. Basicamente, o que a gente pode fazer é aumentar artificialmente a superfície de contato com a mesa na primeira camada. No Cura, você pode ativar essa opção dentro da aba Aderência à mesa e marcando a opção chamada Brim. E no Prusa Slicer, essa opção fica em configuração de impressão na propriedade Saia e Aba. Só lembrando que se você for utilizar essa opção no Prusa Slicer, é legal você deixar a propriedade Saia com 0 voltas para não conflitar com o Brim, que nesse fatiador é chamado de aba. Me conta aí se você conhece mais alguma opção que eu não falei nesse vídeo. E não esquece do like para dar aquela força, hein? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!